Próximo domingo, dia 15 de fevereiro de 2026, vamos estar estudando em nossas escolas bíblicas dominical a nossa sétima lição do nosso primeiro trimestre desse ano. E nas revistas de adultos temos o seguinte tema: a obra do Filho. Subordinado a esse tema, temos 3 pontos. O primeiro ponto é a humilhação voluntária do Filho. O segundo ponto é a obra redentora do Filho. E o terceiro e último ponto é a exaltação gloriosa do Filho. Vamos explicar um pouco de cada ponto. A Bíblia nos diz que Deus enviou Jesus Cristo. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabemos que Jesus Cristo veio voluntariamente. Quando a gente lê lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esses 2 versículos indicam que Cristo veio voluntariamente. E Cristo, ele sofreu, foi uma humilhação. A Bíblia diz que Cristo foi traído em Mateus 26, 47 a 50. A Bíblia diz que Cristo foi vendido, Mateus capítulo 26, versículo 14 até o 16. A Bíblia diz que cuspiram em Cristo. A Bíblia nos diz isso em Mateus 26 e 67. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi espancado. João capítulo 19, versículo 1, Mateus capítulo 20 e versículo 19. A Bíblia também diz que ele foi caluniado. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 59 até o 62. A Bíblia nos mostra que ele foi condenado injustamente. E foi condenado a morrer em uma morte de cruz, uma morte horrenda, morte de cruz. Mas o sacrifício que Cristo fez na cruz foi um sacrifício primeiramente perfeito e foi também um sacrifício vicário. Jesus morreu em meu lugar, Jesus morreu em teu lugar. Cito novamente aqui João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo ponto é a obra redentora do Filho. A obra redentora do Filho. Precisamos saber o que é redentora, que vem de redenção. O que é redenção? A palavra redenção significa comprar de volta. A palavra redenção significa pagar um resgate ou recuperar algo que havia perdido, pagando um preço por aquilo. Então, redenção fala de salvação, redenção fala de libertação. Cristo é o Salvador. Quando Cristo morre naquela cruz, ele morre para nos salvar. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele não veio para condenar, ele veio para salvar o homem. E ele morre naquela cruz por toda a humanidade. Ele morre por mim e morre por você. A morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar. Salvação somente na pessoa de Cristo, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, como também em João, capítulo 3 e versículo 18. Então a morte dele foi para salvar a minha pessoa, para salvar a sua pessoa, para salvar a humanidade perdida. Pois a Bíblia diz, lá em Romanos 3 e 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como ela diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O terceiro ponto é sobre a exaltação gloriosa do Filho. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele aparece para os discípulos, para os apóstolos ali, e ele diz assim: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele morreu por todos, mas a Bíblia diz que ele foi exaltado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, mas ele também foi exaltado por Deus. Quando a gente vai para Filipenses, no capítulo 2 e versículo número 9, está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente, majestosamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E um dia todo joelho há de se dobrar perante Jesus. Querendo ou não querendo, isso terá que acontecer.
Mas a Bíblia nos mostra claramente que ele é o salvador da humanidade. No momento que ele morre naquela cruz, ele morre por mim e morre por você. E ele tem o poder de salvar a todos quanto queira a salvação. É isso aí, um forte abraço a todos.